8h24. A perturbação bipolar afeta cerca de 200 mil portugueses. É uma doença que se caracteriza por variações acentuadas de humor, como crises de depressão, ansiedade e euforia. Não escolhe sexo nem idades, mas começa a manifestar-se na juventude. O conhecimento da doença é escasso, nomeadamente quanto às origens. Sabe-se que esta perturbação maníaco-depressiva está relacionada com a hereditariedade, uma vez que mais de 2/3 dos doentes têm antecedentes familiares. É nosso convidado Telmo Mourinho Batista, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Explique-nos então o que é esta perturbação bipolar. Bom, é uma perturbação em que há uma alteração significativa dos estados do humor, muito visível de estados do humor, e uma alternância, muitas vezes, entre aquilo que é um estado de humor de grande euforia, de grande sentimento de felicidade, de grande energia, para depois ser-se muitas vezes seguido num estado de depressão. Logo imediato? Sim, não é logo imediato, quer dizer, pode ter um período, digamos assim, para uma semana, por exemplo, em que há este estado todo de euforia, depois há períodos de depressão que duram 1, 2 semanas. Enfim, isto é uma das formas de apresentar-se, a forma mais evidente. Naturalmente que há outras formas menos intensas, mas em que, de qualquer maneira, o que acontece é exatamente isso. A pessoa sente-se, de facto, muito, normalmente agitada, irritada, com uma grande tempestade de ideias, uma grande velocidade, todas as características de uma enorme ativação, e bem-estar também, e depois passa para um estado, digamos assim, em que os componentes da depressão estão lá, muitas vezes a baixa autoestima, os pensamentos às vezes de suicídio, por isso todo um conjunto de retiradas também e com alterações muito significativas dos padrões de sono, dos padrões de contacto, que fazem com que de facto seja algo que é muito preocupante. E essa inibição do sono ajuda a adensar o problema? Sim, uma das coisas que se faz, ou se procura fazer naturalmente, a intervenção é uma intervenção em primeiro lugar psiquiátrica e deve ser um trabalho que deve ser feito exatamente com uma detecção cuidadosa em termos da psiquiatria e um acompanhamento continuado em termos de psiquiátricos. Mas hoje sabe-se que é importante também fazer um trabalho psicoterapêutico, ou seja, porque ele faz o quê? Ajuda naquilo que é a prevenção da recaída e naquilo que é a melhoria, muitas vezes, de lidar com os sintomas. E isso é muito importante, porque tratando-se de uma condição que é crónica, precisa de ser manejada ao longo do tempo e por isso aquilo que é a combinação entre uma intervenção continuada e, do ponto de vista medicamentoso, e uma intervenção psicoterapêutica dá melhores resultados. A dificuldade, muitas vezes, é que nem sempre as pessoas têm o nível de adesão adequado a este tipo de perturbação e muitas vezes interrompem ou não reconhecem os sinais. E por isso, uma das coisas que nós temos que fazer com as pessoas, com as famílias, às vezes com os colegas também, e há formas de intervenção, é ajudar no reconhecimento dos sinais. E ajudar e envolver o próprio, a família, às vezes as outras pessoas à volta, porque isso garante que há sinalização atempada e há a forma da pessoa saber também ela própria aquilo que pode fazer para lidar com a questão da sintomatologia, tanto a sintomatologia excessiva do ponto de vista maníaco como aquela que é mais depressiva. Além de não ser fácil identificar, apenas se tivermos uma série de questões aqui em causa, principalmente a questão da hereditariedade, que nos leva também, ou que leva os médicos a perceber que pode estar alguma coisa em causa, é importante a pessoa reconhecer que não está bem. E continua a ser esse o grande problema. Sim, esse é um aspecto importante, ou seja, na fase diagnóstica é importante separar de outras perturbações. Por outro lado, às vezes também nestas circunstâncias, muitas vezes as pessoas utilizam álcool e drogas como forma de controle da própria situação e depois confundem muitas vezes o próprio processo e às vezes também o acelera ou desencadeia. Mas o que é importante fazer, de facto, é que, uma vez que identificada a situação, a pessoa se mantenha, de facto, a fazer esse tipo de medicação, seja bem acompanhada, e há hoje em dia muita intervenção medicamentosa importantíssima para isso, e que depois possa beneficiar, de facto, deste autoconhecimento, chamemos-lhe assim, ou também do apoio que a família possa dar, e hoje em dia envolve-se também a família, para ajudar nestes processos. E esse trabalho combinado permite, sobretudo, uma coisa que é muito importante, que é que muitas vezes a pessoa não tenha recaídas muito significativas. Que são ou que possa, muitas vezes piores. Vão acentuando muitas vezes a situação e são profundamente desmobilizadoras da pessoa. Muitas vezes, enfim, uma das coisas que acontece aqui e que se tem que ter cuidado são as próprias tentativas de suicídio. Por isso é preciso ter um trabalho integrado. Esse trabalho é muito importante ser feito e pode-se fazer. E hoje em dia há formas de o fazer e por isso permitem, sobretudo, uma boa gestão da doença ao longo da vida. Em relação aos tratamentos, estamos a falar de tratamentos que duram quanto tempo?
Bem, os tratamentos são geralmente para a vida, muitas vezes, não é? Em termos de como condição crónica. E depois um acompanhamento é variável aí, porque pode, uma vez reconhecidas as capacidades que a pessoa tenha instalado com a pessoa e com a família, um conjunto de processos que são bem identificados, enfim, durante alguns meses a pessoa aprende a fazer essa gestão e mais tarde muitas vezes só necessita de algumas sessões periódicas para retomar e para não se esquecer e sinalizar bem aquilo que acontece. De qualquer forma, é sempre importante a pessoa não tomar a iniciativa de tomar estes medicamentos, estes antidepressivos, de forma sozinha, de automedicar-se. Hoje em dia, com este aumento do consumo de antidepressivos, com a tendência para as pessoas tomarem aquilo que outra pessoa ao lado toma, como é que se consegue gerir? Bom, a automedicação nunca é uma boa solução, não é? E por isso a primeira coisa a fazer é consultar quem sabe sobre o assunto, e neste caso os psiquiatras são as pessoas indicadas para o fazer. Por outro lado, trata-se e é completamente desaconselhado estar a fazer antidepressivos por iniciativa própria, até porque muitas vezes há situações em que eles podem... Também, não é? E em situações em que podem agravar as condições. E por isso, aquilo que as pessoas têm a fazer é procurar ajuda, em primeiro lugar do seu médico, do seu psiquiatra, e depois terem também a ajuda de psicoterapeutas para ajudar a fazer aquilo que é uma combinação que hoje se sabe que é ideal relativamente ao tratamento, ao manejo da recaída e à possibilidade de eventualmente recuperação progressiva para evitar situações mais extremas e por isso manter a situação completamente controlada ou controlada na sua maior parte. Dr. Telmo Mourinho Batista, muito obrigada pelos seus conselhos neste Dia Mundial da Perturbação Bipolar. Obrigada, bom dia. Estou todo gosto.